Primeiro eu queria falar com vocês da nossa reportagem da semana, que é a investigação que mostrou que Alexandre de Moraes foi forçado a anular a audiência no caso do Eduardo Tagliaferro e repetiu o erro na própria decisão que anulou a audiência. Então eu vou abrir aqui para vocês, para nós lermos juntos e acompanharmos um pouquinho sobre mais essa atrapalhada do senhor Alexandre de Moraes. Bom, para você que não entendeu o que está acontecendo, eu vou explicar. Eduardo Tagliaferro está na Itália, e ele tem cidadania italiana, inclusive. Mas Alexandre de Moraes quer extraditar o senhor Eduardo Tagliaferro. Então, no final de março, no dia 27, Alexandre de Moraes ele deu essa decisão, declarando a nulidade de uma audiência de instrução que ele tinha realizado, tá, dias antes, ah, do processo do Eduardo Tagliaferro. O que o Alexandre de Moraes está alegando? Que o Tagliaferro vazou decisões e informações sigilosas do TSE. Obviamente, para quem acompanha o Vaza Toga, nada disso é verdade. Porque se foi o Tagliaferro que vazou as mensagens, ele vazou mensagens do próprio WhatsApp. Ele não vazou documento oficial, ele não vazou nada disso. Ou seja, mesmo que tenha sido o Tagliaferro que tenha vazado os arquivos, né, ele vazou apenas mensagens privadas. Agora, se o TSE e o STF utilizam o WhatsApp para comunicação oficial, o problema não é do funcionário, o problema é da chefia, que não está utilizando os canais oficiais para poder fazer o seu envio de informações. Deixa eu pedir aqui para a equipe. Equipe, desliga o som lá, por favor. Qual o som? O som que está fazendo lá na cozinha, lá. Senão a gente não consegue conversar aqui na nossa live semanal. Hoje o bicho tá pegando. Vamos voltar aqui, agora acho que agora o som melhorou, né, agora a gente consegue se concentrar melhor aqui no trabalho. Vamos lá. Então, qual que foi o grande problema aqui? E eu vou explicar de maneira bem simples, tá. Os advogados de Tagliaferro já estavam avisando que o Alexandre de Moraes estava tentando burlar o processo, que havia um erro muito grave. E o erro grave é que Alexandre de Moraes dizia que Tagliaferro não foi encontrado, que não sabia onde ele estava. Só que já está na própria ação, na própria defesa do Tagliaferro, foi apontada várias vezes que ele está no local sabido, que ele está no local conhecido, ele apresentou onde ele está. Deixa eu avançar aqui, olha só. Aqui eu vou abrir o documento, eu consigo mostrar aqui para vocês na tela, o documento. Ele está pedindo para baixar, ok, vamos baixar o documento novamente. Tagliaferro está no local sabido, e o próprio Alexandre de Moraes, quando pediu a extradição do Tagliaferro, alegou que ele está na Itália, então ele deu o endereço do Tagliaferro na Itália para poder extraditar. Agora, para extraditar vale o endereço que Tagliaferro está fornecendo. Agora, para a defesa, não vale. Para ser do benefício do Tagliaferro, então não vale. Não, não, espera aí, não, isso aí não está valendo, tá. E deixa eu explicar para vocês a diferença de citação, por edital, tá, e a outra citação que foi feita, que deveria ter sido feita, tá. Então, para que uma ação penal avance, o réu precisa ser formalmente comunicado da acusação, e esse ato se chama citação, ou seja, o juiz cita o réu, ele cita o réu no processo, tá, e envia essa informação tanto para o advogado quanto para o réu. Não é discricionário, o juiz não pode simplesmente escolher: "Ah não, dessa vez vai ser assim", não, ele tem que ser citado. Se o réu, ou se a pessoa que tá sofrendo o processo, está morando no exterior, então, e esse endereço é conhecido, a pessoa não está foragida, não está escondida em algum buraco, então a citação tem que ser por carta rogatória, ou seja, um pedido formal da justiça no Brasil com a autoridade estrangeira. E aí o processo fica suspenso e vai rolando até que todo as formalidades sejam cumpridas, ok? Só que o Alexandre de Moraes está citando o Eduardo Tagliaferro por edital, ou seja, ele coloca
lá no site, no diário oficial, e diz o seguinte: "Ó, o cara foi citado, pronto, acabou e o processo vai andar". É uma gambiarra, é uma extrema gambiarra que tenta burlar a justiça para poder perseguir alguém que o ministro não gosta, ou alguém que o ministro quer que tornar alvo, no caso Eduardo Talhaferro. Então o Alexandre de Moraes tentou burlar o processo, tá, isso já tem um monte de jurisprudência, tá, e novamente, Alexandre de Moraes sabe onde Tagliaferro está, não é uma pessoa que está foragida, ok? E aí o que acontece? Os advogados de Tagliaferro alertaram isso mais de uma vez. Olha lá, a defesa alertou em 16 de março, em 17 de março. Foram alertados várias vezes que Moraes estava cometendo, entre aspas, um erro. Foi um errinho, tá? Só que quem questionou isso aqui foi a DPU. A DPU meteu fumo no Alexandre, falou para ele: "Você tá errado". Então, se é o advogado, o Alexandre de Moraes passa por cima, mas a DPU ia ser ficar ruim, né. Por que é DPU? Porque os advogados fizeram um protesto. Os advogados de Tagliaferro fizeram um protesto falando: "Olha, a gente vai abandonar isso aqui, a gente não vamos entrar em jogo, sendo que o próprio juiz está burlando as regras". Então, eles fizeram um protesto e a DPU entrou, e a própria DPU reclamou também desse erro processual. Um erro, né, vamos colocar uma aspa aí no erro, porque de erro não tem nada. Se é algo proposital, não é um mero erro, né, não é um acidente. Se a pessoa está, acelerando a 300 quilômetros por hora o carro e bate o carro, não é um acidente, né, foi o contrário de um acidente, né. Qual o termo que é mais apropriado para fazer para dizer que é o contrário de um acidente, né. E olha que interessante, quando o Alexandre de Moraes arquiva, né, ele cancela aquela audiência, ele novamente comete um erro, porque ele quer citar por via dos advogados. Só que os advogados de Tagliaferro, tanto o doutor Paulo Faria quanto o doutor Felipe, não têm autorização para serem citados no lugar do réu. E aí, inclusive, eles colocaram lá no processo em caixa alta, né, vou aumentar aqui para vocês verem. Os advogados não possuem poderes para recebimento de intimações, citações de cunho pessoal. Isso é decisivo, espera-se que tenha ficado claro. Então Alexandre de Moraes, novamente tomando uma um pito, né, dos advogados, e é interessante que o doutor Paulo Faria é um ótimo advogado e tem um ótimo senso de humor inclusive, né. Então ele diz o seguinte, que, afirmando na audiência, né, que a audiência já se encontrava maculada desde a sua origem pela ausência de intimação pessoal válida do acusado. E eles reforçaram: a defesa não deu causa à nulidade, a defesa reagiu a uma nulidade já instalada. Um trecho que é bem interessante, ele diz o seguinte, se dirigindo diretamente ao Alexandre de Moraes: "O senhor possui 129 milhões de razões para encontrá-lo no endereço acima e cessar quaisquer outras nulidades". Então, eles deixaram muito claro que eles não vão entrar no jogo do Alexandre. E isso é interessante, porque todos esses processos são ilegais. É você entrar num jogo, é você entrar numa disputa sabendo que você vai perder. O Tagliaferro vai ser condenado. Se o Alexandre de Moraes tivesse acolhido a ação, eu seria condenado, obviamente. Mas, no caso do próprio Bolsonaro, né, Bolsonaro foi para o Brasil e foi julgado, né, nesse inquérito do golpe e tal. Todo mundo sabia que ele ia ser condenado. A grande questão é: quantos anos de cadeia? Só isso. Porque é um processo maculado, é um processo que está eivado, ó, estou usando termos chiques, está eivado de irregularidades desde o seu nascimento. E todas as decisões dependem exclusivamente não de lei, não de eloquência do advogado, não de habilidade jurídica do advogado, mas do que sai aqui dessa cabeça, dessa careca lustrada do senhor Alexandre de Moraes. Esse caso aqui é só mais um das várias e várias irregularidades cometidas pelo senhor
Alexandre de Moraes. E no caso do Tagliaferro, olha, voltei aqui para a tela grande, e no caso do Tagliaferro, ainda vai ocorrer ainda mais audiências para decidir se ele vai ser extraditado ou não para o Brasil. No caso da Carla Zambelli já foi decidido, né, Carla Zambelli já foi decidido que ela vai ser extraditada, ela está tentando ganhar mais tempo, mas também há água para rolar no caso da senhora Carla Zambelli. E o Tagliaferro ainda tem mais um tempo, para rolar o processo dele na Itália, tá bom? Agora, voltando aqui para as nossas investigações. Temos mais reportagens para publicar essa semana sobre o caso Master, mais novidades envolvendo a dona Marta Graef, e eu gostaria de falar sobre dona Marta, porque dona Marta fez um videozinho, não sei se vocês viram, o videozinho da dona Marta Graef dizendo que ela está sendo vilipendiada, que ela está sendo humilhada e perseguida, e que ela é uma pessoa totalmente inocente, que não tem nada a ver com tudo isso. Espera aí. Espera aí, vamos voltar na nossa investigação sobre a Marta Graf? Deixa eu voltar lá para vocês terem uma noção de que não é bem assim, tá. A primeira questão que nós temos que observar é o luxo, né, inclusive os meus seguidores identificaram que essa bolsa aqui vale centenas de milhares de reais, tá, essa bolsinha feia aqui que parece que ela comprou na Le Postiche, mas não é uma bolsinha qualquer, tá, é uma super bolsa. Eu não sei como que alguém pode pagar mais de R$ 1.000 numa bolsa, né, ela faz café? Mas continuando, carro de luxo, tá, que nós identificamos, tá no nome dela. Tem aqui a mansão de luxo, cadê? Vamos lá na nossa mansão de luxo. Essa mansão de luxo aqui, que Eduardo ou que da pera Eduardo, Daniel Vocaro, tô confundindo os nomes, né. Daniel Vocaro alugou isso aqui e pagou antecipado milhões, milhões. E dona Marta, isso é novidade, tá, dona Marta estava lá até semana passada, até uns dias antes de publicarmos a nossa reportagem, ela estava lá, vivendo às custas de quem? Daniel Vocaro, que pagou com que dinheiro? Dinheiro roubado. Ou seja, ela estava vivendo, usufruindo do fruto de roubo. E agora vamos nas fotinhas. Olha lá, olha isso. Olha a vida de princesa, e ela dizendo que não aproveitou nada, tá. E olha só, aí quando a Marta pergunta para o Vocaro: "O que é Ocean View?" E ele responde: "A empresa que alugou, amor." Quando Marta Graef, olha só, vamos pegar as mensagens aqui: "Amor, por que o Lore e Léo estão pedindo o meu passaporte brasileiro?" E aí o Vocaro diz: "Amor, para abrir o trust." Então ela sabia que estava sendo abrindo um trust, ab abrido, né, sendo aberto um trust no nome dela, tá. E quando ela, o Vocaro, olha só, fala aqui pra ela, ao questionar se a aquisição do imóvel, tá, de uma mansão de luxo na em Miami, tá. Ou seja, ó, maio de 24, meses antes dela descobrir que tinha um trust lá no nome dela, a Marta já fazia discussões de compra de imóveis de alto padrão em Miami com mecanismo de ocultação. Então olha só, ela questionou se a aquisição do imóvel geraria exposição. E aí o Vocaro disse: "Não vão saber não." E aí o Vocaro disse também: "Já bolei um jeito, vai aparecer um amigo russo." O que que ela disse? "Olha que absurdo, não faça isso é crime, sabia? Isso é ilegal." Não, ela deu risada. "Ha, ha, ha." Ou seja, Marta Graef sabia, sim, Marta Graef sabia que Vocaro estava roubando dinheiro, estava desviando recursos, e ela não só se manteve no relacionamento, como ela usufruiu disso, e muito. Quem não viu as festas agora, inclusive a Folha de São Paulo publicou, né, algumas das festas, realizadas pelo Vocaro, e o Vocaro pagou muita gente. Pagou gente para um caramba no Brasil. Então, agora nós sabemos, Metrópolis recebeu parte desses recursos. Importante falar sobre isso, até sobre o Metrópolis. Deixa eu voltar aqui para minha carinha na tela principal. Voltei para a tela principal. O Metrópolis, muita gente inclusive está atacando o Metrópolis. E o mais interessante é que são as mesmas pessoas que diziam que
era mentira o contrato do Moraes com o Master. E no final das contas a gente sabemos, eles confessaram inclusive que eles não apenas tinham um contrato, mas também que eles voaram no jatinho do Vocaro, né, tanto o Alexandre de Moraes quanto a dona Vivi, que não é só advogada do Vocaro, né, é advogada do Lucas Callas, que é sócio do Vocaro. Não vamos esquecer disso, tá. E é interessante que a esquerda está atacando o Metrópolis. Mas não é porque o Metrópolis recebeu dinheiro do Vocaro, não é um surto de moralidade, "não, olha que absurdo, o Metrópolis recebeu dinheiro do Vocaro", não é por causa disso, é porque o Metrópolis está batendo no caso Master. Ele está investigando, desde o início, as ligações de Alexandre de Moraes, seu Dias Toffoli, Gilmar Mendes, investigou, foi o Metrópolis que iniciou todo o caso do INSS. Que inclusive a CPI terminou nas últimas semanas, nessa última semana, eh, de forma bem tensa, né, porque o relatório final não foi aprovado, a oposição, na verdade os governistas fizeram de tudo para não aprovar o relatório, comemoraram, fizeram festa, né, quando a CPI não foi renovada, não foi ampliada, bem quando a CPI estava chegando na cola de quem realmente tem a maior responsabilidade nisso tudo. A esquerda diz: "Não, não foi o Lula", né, o Lula inclusive está até agora em choque com o PowerPoint da Globo News, né, que foi plagiado aqui da nossa equipe. Então, até agora o Lula está em choque, tentando desmentir, tentando de qualquer maneira empurrar a culpa para qualquer outra pessoa, menos ele. Mesmo que, tanto no caso do INSS quanto do Master, haja severas e diversas digitais, tanto de Lula, são 9 digitais, né, são as 9 digitais do Lula, e as digitais de várias pessoas próximas do Lula, como o senhor Guido Mantega, Jacques Wagner, Augusto Lima, entre outros, né, o senhor Waldemir, Maris Guia, vários outros, que são pessoas próximas do Lula, o próprio Lucas Callas, que nós revelamos aqui em reportagem, que é sócio do Vocaro. Então é a esquerda que está tentando abafar o caso. Então a esquerda diz: "Não, a culpa é do Bolsonaro". Mas se é culpa do Bolsonaro, por que vocês querem abafar? Por que vocês estão querendo abafar as investigações, né? Enfim, o caso Master, eu já disse isso em outras transmissões, em outros programas nossos, é a chance real que nós temos para revisar, para rever quem somos nós como país, o que nós queremos, porque nós estamos simplesmente ignorando os vários sinais, os vários esquemas enormes de corrupção, seja no caso Petrolão, no Mensalão, a gente sempre vai deixando para lá. Quando a gente fala, eu já falei isso, falei com a minha filha inclusive, a diferença de 1 milhão para 1 bilhão. A gente não tem noção às vezes. Pra gente 1 milhão é quase a mesma coisa que 1 bilhão. Só que, vejam, uma pessoa que tem R$ 1 tá muito mais próxima de uma pessoa que tem 1 milhão, do que uma pessoa que tem 1 milhão tem proximidade de uma pessoa que tem 1 bilhão. É muito grande. Eu sei que vocês que me acompanham são pessoas inteligentes, né, então já têm noção disso. Mas muitas vezes a gente acaba esquecendo, eu mesmo, né, esquece um pouquinho os parâmetros de referência. Então, bilhões foram roubados no caso Master, bilhões foram roubados no caso do INSS. E bilhões de quem? De quem está saindo esse dinheiro? De onde? Para onde que foi essa grana? Boa parte dela foi usada para pagar a imprensa, para pagar políticos, para pagar o governo, para corromper autoridades. É um dinheiro que já foi. Mas parte desse dinheiro ainda está aqui nos Estados Unidos, e essa semana o governo americano autorizou o rastreio dos bens do senhor Vocaro aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, é uma chance para que nós, como país, façamos uma revisão. Nós precisamos refundar o Brasil. Eu pessoalmente acredito nisso. O Brasil não vai, quando eu observo toda a cultura americana, né, todos os benefícios que o povo americano tem, as estradas maravilhosas, praticamente no país todo. As residências maravilhosas, produtos de consumo baratíssimos,
imposto mínimo. É uma vida incrível que eles têm aqui, mas a gente podia ter no Brasil também, por que não? Por que que o Brasil não pode? O Brasil tem inclusive um clima melhor que o dos Estados Unidos. Por que que nós não podemos ter uma vida melhor? Por que que os nossos filhos não podem? Por causa da corrupção. É basicamente. Existem outros motivos, principalmente envolvendo instituições internacionais que impedem o desenvolvimento brasileiro, mas é muito dinheiro roubado de corrupção, pelo amor de Deus, e nós aceitamos isso. Estamos aceitando calados. O povo brasileiro está anestesiado, nós estamos numa espécie de catarse, né, estamos anestesiados diante de tudo que está acontecendo. A história do sapinho, né, na no sapo na panela com água fervendo, você joga ele na água fervendo, ele pula, mas se você vai esquentando aos pouquinhos, o sapinho fica lá até virar um ensopado de sapo. Nós somos o sapo. Estamos nessa panela cozinhando, e a gente fica sempre nessa esperança de que algum político vá mudar a nossa situação, e não vai. Enquanto o povo brasileiro não assumir as rédeas do seu destino, vamos sempre ficar na expectativa de que algum político, de que alguma autoridade vai resolver e não resolve. Até porque todos os políticos, eles têm um grande objetivo: serem reeleitos. E no modelo que nós temos brasileiro, de 4 em 4 anos, ele simplesmente precisa fingir que tem resultados de 4 em 4 anos. E aí depois ele faz novas promessas. O Lula mesmo está prometendo agora que vai acabar com a escala 6 por 1. O Lula teve 2 mandatos, teve mais um da Dilma, um meio mandato da Dilma, teve mais um agora, mas agora, se você votar nele, aí sim, aí a vida vai melhorar. Aí o mundo, o Brasil vai ficar maravilhoso. Aí a saúde vai virar de primeiro mundo. E aí ele vai acabar com a escala 6 por 1. Ora, ele teve chance para ir, teve muita chance. Essa proposta de acabar com 6 por 1 é antiga. Desde lá do primeiro mandato do Lula. Mas por que que ele não realizou? Porque ele sabe que se ele fizer isso, o país quebra. Proposta de acabar com a escala 6 por 1 é ridícula. O que tem que ter é liberdade, liberdade para o cidadão empreender, e a partir daí pode-se decidir se vai trabalhar 6 dias por semana, se vai trabalhar 5 dias por semana, vai trabalhar um dia. Por que não? Né? Trabalha um dia. E aí se reorganiza a sociedade. Enfim, pessoal, essa semana vamos publicar mais 2 grandes reportagens, uma envolvendo a mineração em Minas Gerais, tá, voltando, puxando o fio lá do Lucas Callas, dessas relações do Master em Minas, né, outras relações, outros esquemas de corrupção em Minas Gerais sobre mineração ilegal, mas também sobre o caso do Master aqui nos Estados Unidos. Então, teremos estamos avançando as nossas investigações. Eu vou colocando em partes, mas não é para poder gerar mais audiência, nada disso. É porque são temas muito delicados e nós precisamos ir avançando o conhecimento. Porque se eu jogar tudo no colo de vocês, vocês não vão entender. Você fala: "Mas quem é esse cara aqui? Não entendi". Então, agora vocês sabem quem é o Lucas Callas, beleza, vamos falar de novos personagens e vamos avançar para a nossa investigação principal, que se Deus quiser eu conseguirei publicar, tá. É uma grande investigação que está praticamente pronta também, e falta dar umas lapidadas, e é sobre uma das maiores tragédias que aconteceram no Brasil, e que também envolve corrupção e roubo de milhões de recursos públicos, ok? Obrigado a todos vocês aí pela paciência, pela presença aqui no nosso encontro semanal. Estou de volta na semana que vem, na quarta-feira, às 9 horas horário de Brasília, para o nosso dossiê semanal, e na próximo encontro falarei então dessas novas investigações que publicaremos. Eu peço perdão por não ter feito ontem a live, eu tive que ir num encontro aqui com algumas fontes aqui nos Estados Unidos. Foi bem interessante, descobri algumas coisas bem interessantes aqui sobre o que está acontecendo nos bastidores, descobri algumas coisas sobre o fim da timeline, não sei se vocês acompanham, né, o pessoal lá da timeline, descobri algumas coisas. Não vou me posicionar nesse caso aí, eu não me recuso a entrar nessa briga, porque eu não tenho nada com isso, nunca ganhei nada, nem um centavo, e não, então não faz sentido eu comprar briga, até porque todos ali são adultos, né. Não, ela é uma pessoa indefesa,
que está sendo, sei lá, atacada, seja o que for. Então são adultos, homens de negócio, que têm que resolver seus problemas sozinho. Eu tenho os meus já tenho muito problema. Beleza, pessoal? Então, qualquer dúvida, mandem lá no nosso Telegram, nós temos um grupo de Telegram, não sei se vocês sabem. Então, se você, ainda não é assinante, assine, e aí você vai ganhar o acesso ao nosso grupo de Telegram exclusivo que você pode, interagir diretamente com a nossa equipe. Muito obrigado, fiquem com Deus e até a próxima investigação. Vou deixar aqui um abraço a cada um de vocês. Então, dona Sônia, obrigado aí pelas palavras. O senhor Renato Rocha Miranda, que está participando aí da nossa live. Dona Carol, fala Carol, tudo bem? Aliás, eu não vou encerrar a live ainda não, espera aí, fiquem aí, fiquem aí. Eu escrevi um artigo no X, eu queria falar sobre esse artigo do X também, espera aí, não vou embora, aproveitando que vocês ainda estão aí. Ah, não, olá, olá Gustavo, tudo bem? Eu vou comentar aqui sobre o nosso artigo no X, olha só. Esse artigo, inclusive, eu percebi que o X ele derruba o alcance, né, quando você escreve artigos. Eu não sei porquê, tá, quando eu faço publicações únicas, normais, tem muito mais alcance do que os artigos. É uma pena. Eu publiquei como artigo porque eu queria organizar as publicações aqui, tá. Ó, interessante que eu tenho um linkzinho para doação via Pix, tá, se você quiser, é só clicar aí. Bom, o Flávio Bolsonaro entrou com uma ação contra alguns perfis do X, tá, dizendo que eles estavam acusando ele de coisas que ele não fez. Eu chequei esses perfis, eu dei uma olhada. Então, eu queria falar sobre algumas dessas publicações. Muita gente está chamando o Flávio Bolsonaro de censor, né, que é uma tentativa de censura, tal. Eu queria trazer algumas coisas. Primeiro, esse aqui, ó, perfil JK. Flávio Bolsonaro, um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro, miliciano descarado, querendo ser presidente do Brasil. Era para esse cara estar preso e não falando em eleição. Isso aqui é uma acusação muito séria, né, então que ele é um dos maiores bandidos do Rio de Janeiro. O outro, muito bom, olha o canalha do Flávio Bolsonaro, ladrão, safado, tá. E aí aqui, tá dizendo que ele tá apoiando o fim do Pix, o que é mentira, claro, né. Um próximo, o senhor Ivan Tuita, que é inclusive um perfil popular no X, apesar de não ter o nome completo, né. Não subestimem o poder potencial criminoso dele não. Ele se tornou o 01 da organização criminosa na rua agora. Então está dizendo que Flávio Bolsonaro lidera uma organização criminosa e que ele é o 01, né, que ele é o líder. Um outro, Flávio Bolsonaro, presidente do sindicato do crime. Está dizendo que Flávio Bolsonaro é presidente do sindicato do crime. Então não é só xingamento dizendo: "Olha, Flávio Bolsonaro é feio", ou até mesmo dizer que ele é corrupto. "Não, ele é corrupto, seu ladrão". Não é só isso. São acusações muito específicas e existe lei para isso. Quando você fala de censura, é outra coisa. Por exemplo, vou explicar para vocês aqui, tá, inclusive a imagem é bem explicativa, né. Então, calúnia, você acusar alguém publicamente de um crime que essa pessoa não cometeu. Obviamente, a diferença de uma denúncia para uma calúnia é que quem denunciou tem provas do que fez, do que está acontecendo, né? Não é mera calúnia. Eu não, se eu, todas as reportagens que eu fiz, que são investigativas, são denúncias e que eu apresento provas. Se eu não apresento provas, aí sim eu estou caluniando essa pessoa. Difamação. Então, mesmo que eu estou falando a verdade, eu estou falando sobre fato ofensivo contra aquela pessoa. Injúria, estou ofendendo a dignidade ou decoro de uma pessoa. É a mesma coisa que a difamação, só que a ofensa não é pública. Ou seja, quando o cara chama o Flávio Bolsonaro de canalha safado, né, aqui ó, ladrão safado, entra ali como uma injúria, né. No entanto, é interessante que as autoridades, elas deveriam ter um pouquinho mais de resiliência ao se tratar disso, tá. Então, se você falar que político é ladrão, político é safado, o político ele deveria aceitar mais, tá. Inclusive a lei, a jurisprudência trata esses casos, com mais liberalidade, então a população tem o direito de criticar com mais acidez os políticos. É diferente do que você xingar uma pessoa que não é uma personalidade, tá. Eu mesmo já fui xingado de um monte de coisa, eu nunca entrei com processo,
porque eu vejo que eu sou uma personalidade pública e não posso simplesmente sair processando todo mundo que me xinga. E é importante destacar que eu encontrei esse perfil aqui, esse aborto favelado, ele se encontra, suspenso pelo X, tá, denunciaram a conta, e ela foi suspensa pelo X, mas eu olhei a conta e antes de 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 ser suspensa, eu vi o perfil e parecia de alguém que inclusive apoia o Bolsonaro, né, apoia o Flávio, apesar de ter umas postagens, engraçadas. Pelo que eu vi, tá, ele foi suspenso, eu acho, tá, que ele foi suspenso porque ele usava foto do Flávio e tal, então fingia que era o Flávio. Pode ser, é uma conta paródia, né. E muita gente está comparando com o Twitter Files Brasil. Qual que é o problema? É que o Twitter Files Brasil era uma investigação em que nós mostrávamos que o TSE, por meio do senhor Alexandre de Moraes, exigia o envio de informações privadas de perfis que tuitavam a hashtag pedindo voto impresso. Lembrando, não é crime você tuitar uma hashtag pedindo uma aprovação de um projeto de lei, você questionando alguma coisa, ninguém estava acusando ninguém de nada. E eles queriam os dados, era uma pesca probatória, né, eles queriam pescar os dados das pessoas sem prova de crime, inclusive de pessoas de esquerda, como nós provamos no Twitter Files 3, publicado no meu perfil, que inclusive essa semana que vem vai completar 2 anos de Twitter Files Brasil, olha só. E aqui, pessoal, é que tá o porém, o Flávio não tá pedindo que o X revele o nome de perfis, dados de perfis que não cometeram nenhuma infração. Ele entrou com uma petição no Tribunal de Justiça, ele foi na Justiça Comum, pediu para o juiz, pediu o sigilo, o juiz não deu, mas o juiz concedeu esse pedido, ou seja, é a justiça que está pedindo agora, não é só o Flávio, é um juiz de primeira instância que está pedindo que o X envie os dados dessas pessoas. Por quê? Porque olha só, depois eu falo sobre o anonimato, mas porque as pessoas que estavam tweetando são perfis anônimos. São perfis anônimos que estão acusando uma pessoa de crimes. Eu não estou dizendo que você não pode criar um perfil, um pseudônimo e publicar na rede social. O problema é que se você usa um pseudônimo e você acusa pessoas de crime, você tem que provar. Aí você não prova, você acusa de crimes, e aí quando o outro lado está falando: "Espera aí, eu vou me defender", mas para você se defender, você tem que saber com quem você está falando. Então, voltamos aí para essa ideia de que precisa se revelar o nome dessas pessoas, tudo bem? E aí, hã, eu queria voltar aqui no ponto do anonimato, porque às vezes o anonimato é importante, né, eu falo do Jacob Mchangama, que eu conheci em Londres, no congresso do Schellenberg, e é um cara extremamente genial. O livro dele, sobre a liberdade de expressão, de Sócrates até, se não me engano o nome do livro, né, de Sócrates até as redes sociais, alguma coisa assim. Eu tenho esse livro, é maravilhoso, já li, várias vezes, apesar de não lembrar o nome certinho. A gente usa, por exemplo, o anonimato nas investigações, eu já publiquei mais de uma investigação que usou fontes anônimas. Mas qual que é o problema? É que quando eu publico uma fonte anônima, eu estou dando meu nome, eu estou dando a minha cara, ou seja, estou me tornando, eu me torno responsável por aquela informação anônima. Eu protejo aquela pessoa, mas eu dou a minha cara. Eu não simplesmente publico e fica tudo em anonimato. Então, se a pessoa que eu estou denunciando se sentir ofendida ou se sentir, eh, injuriada, né, por assim dizer, ela pode me processar. E aí na justiça nós vamos lá, eu vou ter que apresentar provas do que eu tô falando, tá bom? Então assim, não é só, o anonimato, inclusive eu coloco aqui, né, não é escudo de covarde, então não é só a pessoa que precisa, tem gente que precisa realmente se esconder, porque senão ela morre, tá bom? Mas é um problema que precisa ser resolvido. Não é simplesmente: "Olha, o Flávio Bolsonaro tá perseguindo e quer descobrir", não. É diferente do que nós revelamos nos Twitter Files e é diferente de uma denúncia anônima publicada por um jornalista, tá bom? Então, o que está sendo falado aqui, olha só, não é só para não é para remover as postagens, não foi pedido para remover a postagem, foi pedido para revelar quem postou, e aí sim, o Flávio Bolsonaro e os seus advogados vão tentar responsabilizar essas pessoas porque elas estão falando. Se essas pessoas sabem do que estão falando, elas vão poder responder na justiça.
elas vão poder constituir um advogado e vão provar que o Flávio Bolsonaro é chefe da milícia no Rio de Janeiro, ok? Então não é simplesmente, olha só, a última frase que eu coloquei: "A liberdade de expressão não protege opiniões, análises, sátiras", pelo contrário. "A liberdade de expressão protege opiniões, análises, sátiras, críticas ácidas e até ironia cruel sobre figuras públicas, mas ela não é carta branca para acusar alguém de ser chefe de milícia sem assumir a autoria. Quem fala tem que assinar embaixo e se inventou, tem que responder pelo que inventou", tá. Então, esse texto é importante, porque, assim, muita gente inclusive tá me acusando: "Ah, você é assessoria de imprensa do Flávio, você estava lá no CIPEC, você entrevistou". Eu estava no CIPEC, entrevistei, mas fiz uma entrevista extremamente ácida, né, você viu que eu fiz inclusive a pergunta que não queria calar, e o mais interessante é que eu perguntei fazendo uma live. Se você acompanhou no Twitter, no X, você viu que eu estava fazendo uma live, não dava para editar, era quem sabe faz ao vivo, e ele se saiu bem, né, respondeu, deu a justificativa dele, mas foi uma pergunta que não foi uma pergunta puxando o saco não, foi uma questão que inclusive ele incomodou o Flávio ficou incomodado, mas se saiu bem, conseguiu segurou a onda e respondeu, com a justificativa que ele tinha, né, a justificativa que ele deu sobre o voto no PL da misoginia. Então, e eu continuarei crítico, né, no meu jornalismo é independente, eu não sou um jornalismo que vai puxar o saco, inclusive tem muitos, tá, tem muitos que puxam o saco. Hoje mesmo, ah, fiz um comentário num post do Guga Noblat, porque ele faz exatamente o contrário, né. Primeiro que ele não é jornalista, ele é um pentelho, né, que fica xingando, provocando, é um provocador, né. Não é nem um palhaço, porque o palhaço tem graça. É um provocador pago por um banqueiro do ICL, né, que o pessoal chama de Instituto Chupa-Lula, não sei por que que inventaram esse nome, mas desculpa até a expressão pra vocês aí. Hã e ele foi lá, né, encheu o saco do Flávio, blá-blá-blá-blá. Entrevista não é isso. Você pode fazer uma pergunta ácida, você pode fazer uma pergunta mais dura, mas jornalismo, você tem que ter respeito pelo outro lado. Você não pode simplesmente botar uma câmera na cara de uma pessoa e começar a agredir essa pessoa, isso não é jornalismo, tá. Isso é uma militância baixa, ok, que é o que o senhor Guga Noblat faz. Tá. Bom, pessoal, é isso. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras. Inclusive, essa semana foi dia do jornalista, então, muito obrigado. Deus abençoe vocês. E agora sim, até a próxima. Eu vou dar um tchau aqui para o Eurico Cunha, que disse que nós fizemos um excelente trabalho no Twitter Faz. Fizemos sim, foi um belo de um trabalho. E ele disse que Moraes deu. Espera aí, não sei se eu vou conseguir. Deixa eu tirar os óculos para ler de melhor. Moraes. Ah, tá, não, rapaz, eu não vou nem falar isso aqui na live não, vou deixar aqui pra quem pra quem lê. Obrigado pessoal, fiquem com Deus, até a próxima investigação.